você, que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no livro de Levítico. Vamos então para nossa meditação. Está na tela aí o texto, Levítico capítulo 3. Hoje eu vou falar sobre os sacrifícios de paz. Eu já falei sobre os holocaustos, ofertas de manjares e hoje os sacrifícios de paz. Lembrando que eram 5 os sacrifícios, era holocausto, oferta de manjares, ofertas pacíficas ou sacrifícios de paz, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Lembrando ainda que os holocaustos, eles eram sacrifício cruento, ou seja, com sangue. O segundo sacrifício, oferta de manjares, esse sacrifício ele era incruento, ou seja, sem sangue. Esse sacrifício que nós vamos falar hoje é um sacrifício cruento, com sangue. A oferta pelo pecado também é um sacrifício com sangue e a oferta pela culpa também era um sacrifício com sangue. Interessante é que dentro da oferta pacífica ou sacrifícios de paz, algumas bíblias elas trazem o título os sacrifícios pacíficos, sacrifícios de paz, ofertas pacíficas, mas o sentido é o mesmo. Lembrando que dentro destes sacrifícios de paz, por isso que está no plural, sacrifícios de paz. Pelo menos 3 eram dentro das ofertas pacíficas ou sacrifícios de paz, tinham 3. Eles eram as ofertas de ações de graças, elas eram feitas para relembrar com gratidão as misericórdias alcançadas do Senhor Deus. A segunda era as ofertas votivas, ou seja, quando alguém fazia um voto, fazia uma promessa, e quando esta pessoa fazia esse voto, essa promessa, ele trazia esta oferta e ele cria que aquilo que ele aspirava seria atendido. O terceiro, ofertas voluntárias, que se distinguia das votivas por não haver assim uma promessa anterior, e também para distinguir das ofertas por ações de graça. Este aqui, o terceiro voto, era para referir alguma bênção específica alcançada. Então, a pessoa fazia, ele tinha feito um voto, mas ele recebia uma bênção do Senhor, então ele trazia uma oferta a Deus, uma oferta de ações de graça por uma bênção alcançada, sendo que esta bênção ele recebeu sem ter sido feito um voto. Pode ver que a segunda é uma oferta votiva, e quando ele fazia essa oferta, ele cria pela fé que aquilo que ele pretendia receber seria aceito. Como foi o caso de Jacó, quando ele estava indo para a casa do seu tio Labão. Ele fez um voto ao Senhor antes de ir para a casa do tio. Ele falou que se o Senhor o levasse e o trouxesse em paz, ele entregaria o voto a Deus. Então, ele fez um voto ao Senhor antes da bênção, antes de ter recebido a bênção. E quando o mesmo recebe essa bênção, ele entrega o seu voto. No caso aqui das ofertas voluntárias, a terceira aí, a pessoa recebia uma bênção sem ter feito um voto. Então ele recebia algo, ele fazia esta oferta como ação de graças. Outro detalhe interessante dos sacrifícios de paz é que o ofertante ele participava do sacrifício. Nós vamos ver o texto.
Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, pode ver que já está no texto aí, pacífico, e a palavra hebraica é Shelem. Shelem fala de sacrifício por uma aliança ou amizade. É algo ofertado a Deus para celebrar uma aliança ou uma amizade. É uma oferta de paz. Quando se tem amizade, se tem paz. Pode ver que a palavra shalom, que é paz, usa as mesmas consoantes hebraicas, que é o shin, o lamed e o mem, as 3 consoantes hebraicas, que é usada nesta palavra shelem, que é o shin, o lamed e o mem, também é usada na palavra shalom, que significa paz. Mas no caso aqui de shelem, é uma oferta de aliança, uma celebração de aliança ou de amizade. E também pode significar sacrifício voluntário de agradecimento, ou seja, de ações de graça, como eu já disse no início. Então, se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se o fizer de gado, seja macho ou fêmea. Interessante neste caso aqui é que a oferta ela poderia ser tanto macho como uma fêmea e oferecê-la sem defeito diante do Senhor. O detalhe é que a oferta ela deveria ser perfeita. Não podia haver neste animal nenhum tipo de defeito. 2. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará. Imolar aqui é sacrificar, matar. Ele matava o animal diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Lembrando do que eu disse no início, esta oferta aqui também era uma oferta cruenta, ou oferta de sangue. Havia um derramamento de sangue. Versículo 3, do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. O que ia ser queimado sobre o altar? A gordura que cobre as entranhas, o interior do animal, o intestino, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, como os rins, tirá-los-á. Então, tudo isso aí seria queimado. O interior do animal seria queimado ali no altar. Prosseguindo, e os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aqui ele está falando de gado, de boi, um animal maior. Isso aqui é uma oferta de bovinos. Se você pegar a palavra hebraica, bakar, significa gado, rebanho, boi. Mas vamos para o versículo 6, que vai falar sobre o gado miúdo. O que é o gado miúdo? Gado miúdo está falando de ovinos e caprinos, que é ovelhas e cabritos. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou seja fêmea, sem defeito a oferecerá. Da mesma forma como foi pedido no primeiro sacrifício, que era a oferta de bovinos, de um boi, esta aqui também deveria ser da mesma forma, sem defeito. Poderia ser macho ou fêmea. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. Mas vamos ver, aí tem a palavra hebraica para gado miúdo. Gado miúdo significa o quê?
ovelhas, ovinos e caprinos. Está dizendo aí, como eu já falei, pode ver que a palavra hebraica significa ovinos e caprinos, que é ovelhas e cabras, ou cabritos. E continua o texto: se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-la perante o Senhor. Já li, vamos ler o 8. E porá a mão sobre a cabeça. Havia uma identificação entre o ofertante e a sua oferta, havendo assim o quê? Uma transferência de culpa do ofertante para a sua oferta. Isso, claro, um ato simbólico pela fé que os israelitas faziam isso. Colocando a mão sobre a oferta, eles se identificavam com a oferta, transferindo a culpa sim dele para a oferta, e a oferta era sacrificada, o sangue era derramado e celebrava-se o quê? Uma amizade, uma aliança ao Senhor. Pode ver aqui, ó. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará e a degolará diante da tenda da congregação. O ofertante fazia isso. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Prosseguindo o texto, então, do sacrifício pacífico trará o Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda, toda a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos. Toda a gordura do interior do animal era tirado, e o redenho sobre o fígado com os rins tirá-lo-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Interessante que, da mesma forma, o mesmo processo que era feito com os bovinos, também era feito com os ovinos e os caprinos. Agora ele vai falar sobre os caprinos. Mas se a sua oferta for uma cabra perante o Senhor, a trará. E porá a mão da mesma forma, e porá a mão sobre a cabeça e a imolará perante a tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, como os rins, tirá-lo-ás. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o quê? O altar. É manjar da oferta queimada de aroma agradável. Toda gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Então, essa parte aí era do Senhor. A gordura, como também o sangue, era do Senhor, queimada sobre o altar. Interessante dessa oferta pacífica, aqui não está registrado, mas se nós lermos lá em Levítico, capítulo 7, do versículo 11 até o 28, neste texto específico, ele está regulamentando por lei como deveria ser este sacrifício. Lá ele traz os detalhes para que era destinado, para qual a finalidade era destinado este sacrifício. Esse sacrifício era para celebrar a amizade e também uma aliança, era uma oferta pacífica. Agora aqui no capítulo 7, a partir do versículo 11, ele vai regulamentar como deveria ser feito este sacrifício.
Olha, esta é agora, pode ver, esta é a lei. Pode ver que lá no 3, se a oferta, então ele está falando sobre a oferta, como ela deveria ser trazida e qual a finalidade dela. Lá diz que era oferta pacífica. E qual animal deveria ser trazido. E como deveria ser feito o processo de holocausto e queima do animal. No capítulo 7, versículo 11 até o 21, ele agora vai informar aqui no texto os detalhes como era processado todo esse sacrifício. Olha, esta é a lei das ofertas pacíficas, que é a oferta de paz, que alguém pode oferecer ao Senhor. Então, ele vai informar aqui agora, dentro daquilo que eu falei no início, as 3 ofertas, que eram ações de graças, ofertas votivas e também uma oferta destinada a uma bênção alcançada. Então, o primeiro aí, se fizer por ação de graças, com oferta de ação de graça, trará bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassada com azeite. Interessante que juntamente com o sacrifício de animais era trazido também uma oferta de bolos asmo, bolo feito de trigo sem fermento, que a palavra aí pode ver que é asmos, que é matiçar. Matiçar é sem fermento, um pão sem fermento. E ele era amassado com azeite, untado com azeite, flor de farinha e é farinha de trigo, bem amassado. Com os bolos trará por sua oferta. E era permitido também, era trazido um bolo sem fermento. Interessante isso aqui. Olha, se fizer por ação de graça, com oferta de ação de graças, trará bolos asmos amassados. Então, você vai trazer bolo asmo sem fermento, untado com azeite. Obreias aí é um pão trançado. Obreias asmas, também o pão trançado asmos, untados com azeite. Da flor de farinha, ou seja, da farinha de trigo, bem amassado com azeite. E o 13 diz o seguinte, com os bolos, olha aí, com os bolos que foi citado no versículo 12, por sua oferta, pão levedado. Interessante que aqui agora era permitido trazer pão levedado. Olha o 13. Com os bolos asmos em cima, que é a figura de Jesus, que era o hametz. O hametz fala de levedura, fala daquilo que é fermentado, pode trazer. Agora, era permitido trazer. Com bolos, trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graça. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Por que aqui agora era permitido trazer o pão levedado, o pão fermentado? Mas veja que tem 2 pães aqui nessa oferta do sacrifício da paz. O pão sem fermento e o pão fermentado. Neste sacrifício específico, nós vamos continuar lendo o texto, diz o seguinte, que o ofertante, ele participava também, ele comia deste sacrifício. No outro sacrifício anterior, que é o holocausto, não era permitido. Toda a oferta ela era queimada ali no altar. Aqui não. Este sacrifício aqui de paz, a oferta, parte da oferta, as entranhas, parte da oferta era queimada e a outra parte, o ofertante, ele participava, ele comia. Por quê? Está falando de amizade. O primeiro pão aí do versículo 12, esse pão sem fermento fala de Jesus, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu, sem pecado, pão puro. Este primeiro pão apontava para Jesus. O segundo pão fala daquele que está trazendo a oferta
que ele tem o quê? Pode ver que este aqui é levedado. Ele tem o quê? Fermento. E o fermento, ele é símbolo do pecado. É como se, nesta oferta aqui, o pecador se aproximando diante daquele que não tem pecado. É como se os dois ficassem juntos, celebrando um pacto, celebrando uma aliança, fazendo uma amizade. Aquele que tem pecado, que é o pão levedado, juntamente com aquele que não tem pecado, que é o pão sem fermento, figura de Jesus e figura do homem pecador, os dois agora, um de frente o outro, celebrando esta amizade, celebrando esta aliança, celebrando esse pacto. É por isso que neste sacrifício específico, o ofertante, ele podia participar. Mas vamos continuar lendo o texto. Interessante. Mas a carne do sacrifício de ação de graças, ou por agradecimento, da sua oferta pacífica, se comerá. Olha o 15. Se comerá no dia do seu oferecimento. Não se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, ó, primeiro ele está falando de oferta de ação de graças, por agradecimento. Ele traz uma oferta ao Senhor por uma misericórdia alcançada. E ele comerá desta oferta. Está escrito aí. Oferta pacífica se comerá no dia em que ele ofereceu, e nada vai ser deixado para o dia seguinte. O 16 ele está falando sobre a oferta de voto. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, então são dois aqui, ó, for voto ou oferta voluntária. O primeiro falou de ação de graças, só ela. No 16, está falando, e se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Interessante que esse aqui, o voto e oferta voluntária, ele fez um voto, e antes dele receber, ele participava. E também a oferta voluntária, ele recebeu algo que ele não estava esperando, ele também fazia uma oferta ao Senhor. E aqui, neste caso, ele poderia comer no dia do sacrifício e também o que sobrar, ele poderia comer no dia seguinte. Porém, o que restar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado. Então, ao terceiro dia não poderia mais ser consumido este sacrifício. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, que aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Ou seja, se passou daquele dia, se ele transgrediu uma regra com relação a esse sacrifício, que é comer parte do sacrifício após o terceiro dia, tudo aquilo que ele tinha feito seria invalidado. Ou seja, a quebra de uma aliança invalidava tudo. Tudo era invalidado mediante a uma quebra de aliança. Então, deveria ser observado as regras desta oferta ou deste sacrifício. Tudo era observado. Se um dos itens ali fosse quebrado, se um dos mandamentos fosse quebrado, o sacrifício era invalidado e a aliança não era celebrada, a amizade não era celebrada. Interessante é que sempre o Senhor nosso Deus, ele cumpriu com a sua parte. Todas as vezes. Foi o homem que falhou na sua parte. O homem sempre falhou em suas promessas. Ele promete algo e depois ele acaba quebrando esta aliança, quebrando esse pacto. Mas da parte do Senhor, sempre ele tem sido fiel. Aquilo que ele promete, ele cumpre a sua palavra. Continuando, voltando ainda
para nós concluirmos o raciocínio, se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade ou a sua transgressão. Ele quebrou um princípio, ele quebrou uma regra, e quando ele quebra a regra, ele se torna abominável diante do Senhor. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do povo. Então, o imundo, a pessoa imunda, não poderia participar do sacrifício, não poderia comer do sacrifício. Ou seja, aquele que está em pecado, aquele que está transgredindo uma ordem do Senhor, jamais ele poderia fazer uma aliança com o Eterno. Para que a aliança com o Eterno fosse celebrada, a pessoa deveria estar limpa, deveria estar pura diante do Senhor. E para que ele pudesse estar puro diante do Senhor, todas as regras, todas as leis deveriam ser cumpridas. Pode ver aí que, porém, se alguma pessoa tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Então, quando alguém quebra um princípio, quebra uma regra, ele deixa de observar um mandamento do Senhor, ele se torna imundo. Então, ele não pode continuar participando do sacrifício. Ele não pode continuar tendo comunhão com o Senhor. Por isso que essa oferta aqui, ela é muito interessante. Ela fala o quê? De amizade. Ela fala de aliança. Ela fala de pacto. E quando nós deixamos de observar os mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos, quando nós quebramos uma aliança, quebramos algumas regras desta aliança, o que acontece? Nós automaticamente rompemos esta aliança, nós deixamos o Senhor de lado, nós quebramos essa aliança, essa amizade, ela é rompida com o Senhor. Interessante é que os mandamentos do Senhor não é uma sugestão para nossas vidas. Quando nós voluntariamente deixamos tudo e, por amor, passamos a seguir ao Senhor Jesus, nós aceitamos de bom grado e voluntariamente a obedecer os seus mandamentos. E esses mandamentos não é sugestão. O Senhor, ele não está sugerindo que nós observemos estes mandamentos. Mas os mandamentos do Senhor é uma lei, é uma ordem. Nós devemos segui-las fielmente, assim como o Senhor as deu. Quando nós deixamos de observar qualquer uma desses mandamentos que o Senhor tem nos dado, automaticamente nós rompemos esta aliança, nós quebramos a aliança com Deus. E aí, todo o nosso sacrifício, ele não é aceito. A partir do momento que nós rompemos com ele o pacto, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, não tem nenhum valor sobre a minha vida. Por quê? Porque eu quebrei uma aliança com Deus. Se eu quebrei essa aliança com ele, para mim, todo o sacrifício feito na cruz não tem nenhum valor, porque eu não estou dando ouvidos à voz do Senhor. Para que o sacrifício de Jesus
tenha eficácia sobre a minha vida, como oferta pacífica, como um pacto divino, como aliança eterna, eu tenho de bom grado, voluntariamente, aceitar os mandamentos do Senhor, voluntariamente, por amor, seguir a Deus. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei falando sobre a oferta pelo pecado. Como eu já disse no início, são 5 as ofertas: holocausto, oferta de manjares. Hoje eu meditei sobre as ofertas pacíficas. No próximo eu estarei falando da oferta pelo pecado e a última será a oferta pela culpa. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo.